Oi, tudo bem com você? Espero sinceramente de coração que sim e que tenhamos uma apresentação nesse momento do Pausa para a Educação e que a gente comece a partir de hoje uma nova relação. O Pausa para a Educação agora é um programa ao vivo às sextas-feiras a partir das 16h30. O que nós vamos trazer para você, né, telespectador? A TV Itapê, com a sua proposta de construir uma sociedade melhor, de fazer uma Itapetininga melhor, vai trazer toda semana tópicos de educação. São exercícios, são questões, né, diversas de vestibular, de concurso e também questões que envolvem o extra concurso, o extra vestibular. Porque também uma prova, ela não é só conteúdo, ela também envolve saber fazer a prova. Por isso, o Pausa para a Educação pretende ser um programa que fará parte da sua rotina, que fará parte da sua prática de estudo, contribuindo o máximo possível. Para isso, nós contamos também com suas sugestões, com suas perguntas, né? Com as suas dúvidas, para fazermos algo que realmente atinja você que está estudando. Eu sou o professor Jovir, né? Professor Jovir Filho, para alguns que já me conhecem, e eu quero trazer, através do Pausa para a Educação, a experiência que eu já acumulei nesses últimos anos. Tive minha carreira começada já como professor de vestibular, isto lá em Campinas, há mais ou menos, vamos dizer, uns 18 anos, mais ou menos, que eu já leciono, e essa experiência foi mudando-se com o tempo. Passei a trabalhar no ensino superior, voltei a trabalhar no ensino médio, trabalhei com diversos vestibulares, né? Fui corretor do processo de redação da Unicamp, fui corretor do Enem, também de redação, e essa experiência de repente quando eu criei o Espaço e Sapiens, se tornou algo de mais prático para quem faz vestibular, para quem faz concurso, mas também para toda e qualquer pessoa que goste de estudar. A proposta, então, do Pausa para a Educação, nesse momento, é trazer para você essa experiência. Eu vou, junto com a TV Itapê, compartilhar o que eu aprendi trabalhando, dando aula. Também, além de falarmos de questões práticas, nós também vamos trazer temas, discussões que envolvem o cotidiano de escolas, né? São questões que nós precisamos pensar em termos de educação. É uma pausa para a educação que não se restringe a questões, a conteúdo, porque também está para fora, né? E eu espero que a gente tenha sucesso, que a gente consiga levar a melhor linguagem, a melhor forma de trabalhar a educação. Primeiramente, vamos pensar que educação nós queremos para esse nosso momento. Que educação precisamos? Um mundo em que a leitura está aí, um mundo em que a informação está presente pela internet, pela televisão, enfim, nos celulares, nos computadores, a informação nos chega a todo momento. A título de comparação, uma pessoa que tenha nascido no século XVI, ela poderia, ao longo de sua vida, ler tudo o que foi escrito até aquele momento em livro. Uma pessoa que nasça hoje, ela não lê em toda a sua vida o que se publica em um dia. O que é esse mundo? É um mundo de explosão de informação.
Então a escola, a educação, o conhecimento precisa acompanhar esse estágio em que vivemos. Sejam todos bem-vindos. Contamos muito com a participação de vocês, com o retorno, porque a razão da existência do Pausa para a Educação, principalmente como um programa ao vivo, é você, telespectador. É você que fará uso do conhecimento que buscaremos transmitir a partir desse momento. E o assunto agora é como estudar. Eu trouxe algumas perguntas para começarmos. Vejamos na tela as perguntas que eu trouxe para vocês. O que garante bons resultados nos estudos? Estudar muitas horas é o ideal? Quantas horas são necessárias? 6, 8 horas? O ideal é memorizar o máximo de conteúdo? Qual o papel da informática nos estudos? Como utilizar a internet? Pois bem, por que eu estou trazendo como primeiro tópico de trabalho com vocês o fato de estudar? Não há uma exatidão, cada pessoa tem a sua forma, seu jeito, a sua maneira de estudar. No entanto, existem coisas que precisam ser pensadas. Primeira coisa é a questão do conteúdo. O que é ter bons resultados? É você dominar todo o conteúdo? E se de repente você domina 100% do conteúdo, chega na hora da prova e não consegue fazer 50% dela? O que aconteceu aí? Eu trabalhei, estudei tudo o que tinha que estudar, mas o meu emocional não acompanhou. A minha forma de pensar a prova, o meu conhecimento de prova não acompanhou. Então nós temos que também nos preocuparmos com o que está dando errado. Bons resultados é quando você atinge um bom desempenho. E a melhor forma é fazendo prova. A melhor forma é fazendo exercício. As informações, a dinâmica que as provas estão cobrando hoje em dia, principalmente nas áreas de português, matemática, ou em todas as matérias, as disciplinas, física, química, biologia, são mais conhecimentos pontuais. Onde que nós vamos ter que ter um domínio maior de conteúdo? Quando num concurso eu preciso de conhecimento de direito do trabalho, de direito penal. Mas aí é uma coisa técnica, que também fazer exercício às vezes é mais efetivo do que estudar muitas horas. Entrei na questão de estudar muitas horas. Tem gente que pensa que o ideal é estudar 6, 8 horas ou 10, além do que já vai para a escola ou além de algum curso que faça. Em recente documentário, o norte-americano Michael Moore, quando ele vai falar da educação da Finlândia, que é o primeiro lugar em educação no mundo, ele faz o seguinte questionamento: o que fez uma educação que, no meados do século XX, o século passado, era a mesma colocação em educação que os Estados Unidos, e de repente os Estados Unidos está em 29º e Finlândia é o primeiro lugar? O espanto do documentário é ele descobrir que eles aplicaram o que os Estados Unidos apregou, que é a liberdade. Daí você vai me perguntar, Jovir, mas então eles estudam muito? Não. A primeira coisa é que não tem tarefa de casa. Os estudantes da Finlândia não levam tarefa para casa, se levam é muito pouco, é coisa assim que se resolve em 10, 15 minutos. E não a exaustão. Por quê? Porque na hora que está fora dos estudos é para se viver, é para ter uma vida saudável. Por isso, daí você vai me dizer, então eles ficam muito tempo na escola. Por incrível que pareça, também não. Numa semana toda eles fazem 20 horas, o que dá uma média de 4 horas. Mas tem dias que eles ficam 4 horas e meia, e em outro dia eles vão ficar 3 horas e meia só na escola. Então, o estudante da Finlândia, ele não leva tarefa, ele não fica muito tempo na escola, sobra mais tempo para ele viver com os amigos, com a família ou com o que ele quer interagir. Daí você vai me perguntar, mas então eles ficam na escola e tem uma carga pesada? Por incrível que pareça, também não. Eles aprendem a cozinhar, a fazer tricô, a mexer com marcenaria. Eles aprendem coisas da vida, indistintamente, se menino ou menina. O menino vai aprender a cozinhar também.
O menino, a menina vai aprender a mexer com marcenaria, porque nós temos uma construção de uma sociedade diferente, em que as pessoas se respeitam muito mais. E isso tem resultado na Finlândia, não só como o primeiro lugar que eles mantêm, como o primeiro lugar nas avaliações internacionais, como um desempenho muito acima da média no trabalho lá dentro da Finlândia, com uma população diferenciada. Então, o segredo, vamos pensar aí, mas o Brasil não é a Finlândia. Lógico, o Brasil não é a Finlândia, mas você, meu caro telespectador, que se interessa por estudar, que quer ter sucesso no estudo, você pode ser uma Finlândia. Você pode adotar a estratégia de estudar o essencial por dia, às vezes 1 hora, mas que tenha disciplina. Então, o estudante da Finlândia, ele tem uma carga menor de aula de matemática, mas quando ele vai fazer aula de matemática, ele está totalmente concentrado, ele não perde atenção. Vejamos que a nossa escola, em média aqui no Brasil, uma escola pública ou privada, começa às 7h30, né, da manhã, às 7h20, e vai até meio-dia e 20, meio-dia e meia, às vezes até 1 hora. Então, o estudante fica 5 horas ou mais na escola, e isso é desgastante. E daí ainda ele é cobrado a fazer tarefas e tarefas e tarefas porque está atrasado o conteúdo. E daí chega o vestibular, não aguenta. Chega o concurso, quando você está lá, você tem 20 anos, resolveu, olha, não vou fazer faculdade, vou prestar concurso. Ou já fez faculdade, tá? Eu tenho alunos nas mais diversas idades, né? E todos, cada um com sua particularidade. E o essencial que eu tento passar, e hoje eu quero trazer para vocês com relação a isso, é estudar, a gente estuda com racionalidade. E como que entra a memória? A memorização, hoje em dia, ela é só naquilo que é mais básico. Tá? Eu tenho que lembrar da tabuada, tenho que lembrar de conjugações, preciso, mas já não é tão importante eu lembrar de uma fórmula de química, de física, de matemática. Eu preciso lembrar de algumas coisas de biologia? Sim, mas muito mais para trabalhar com o que o enunciado me traz, eu saber a ideia. Então, quer dizer, memorizar é uma coisa que foi fundamental no momento do mundo, quando estava a industrialização ganhando nova cara. Porém, hoje em dia, o essencial é compreender. E compreender, no caso, é eu saber usar a informação. Então, a informática, o computador pode me ajudar. Se eu não me perder, a internet pode me ajudar, se eu não me perder nela. Então, eu entro para pesquisar algo sobre regência. Então, eu tenho que me concentrar em ver regência e eu sei, olha, meu limite é 20 minutos. E a coisa fica resolvida nisso. Então, o que eu queria trazer nesse primeiro momento do programa ao vivo do Pausa para a Educação? Trazer a visão de que estudar não é se desgastar demais. Estudar não é você ler muito exaustivamente e não conseguir depois, de maneira calma e tranquila, conseguir executar na prova tudo o que estudou. Aquela pessoa que vai, aqui vale a máxima de Michel de Montaigne, antes a cabeça bem feita do que bem cheia. Aquela pessoa que vai 100% de conteúdo dominado, mas com o psicológico totalmente devastado, essa pessoa ela não consegue executar o 100%. Aí talvez seja mais interessante você ir tranquilo para a prova com 50% do conteúdo. Questões que vocês queiram saber sobre estudar, sobre prática de fazer prova, pode mandar para a gente também. Nós disponibilizaremos a partir de hoje o endereço de e-mail, né? Que vocês vão ter na tela, que é pausa para Educacau, né? Que na internet a gente não tem o cedilha e o tio, então é pausa para educacau@gmail.com e também o WhatsApp, que é 997840955. O WhatsApp é 997840955.
Tem dúvidas sobre estratégia de estudo? Manda para a gente. Ficou alguma dúvida no que eu falei nesse primeiro momento? Sinta-se à vontade. Esse programa é para estar aberto para você tirar proveito o máximo possível. Vamos para um intervalo e na volta traremos novas questões para discutir com vocês de outras matérias. Até já! Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz. Parabéns TVI pelos seus 12 anos, parabéns a todas as pessoas que trabalham, que ajudam, que ficam atrás das câmeras. É um prazer poder fazer parte da história da TV e que venham muitos e muitos anos pela frente. A nossa dica estilo de hoje são as cores pastéis. A tonalidade que a Pantone elegeu como principal cor do verão 2016 é a quartzo, que nada mais é que o nosso rosé. E a boa notícia que tenho para vocês hoje é que não somente ela, mas todas as demais candy colors ou tons pastéis estarão em alta, trazendo feminilidade e elegância aos looks da próxima temporada. Por serem suaves, os tons pastéis são super versáteis e fácil de combinar, tanto entre si quanto com cores neutras, sejam claras ou escuras. E as camisarias também estão em alta, com detalhezinhos de cachorrinho, de batom, de gatinho. E você pode acrescentar também acessórios poderosos que deixam os looks numa produção bem atual, como óculos de sol Max Colares. Vocês vão arrasar. Fica a dica estile. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos todos os dias aqui na TVI. Teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos, toda terça às 10 horas, reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria estaremos juntas, eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui, na TVI. Estamos de volta com o Pausa para a Educação ao vivo, aqui na TV Itapê. O que nós vamos trabalhar agora? O assunto agora é interpretação. A interpretação faz parte de toda e qualquer prova. Então eu preciso estar atento muito mais nos detalhes do que no todo. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos ver na tela o exemplo que vamos trabalhar. Um carro esportivo financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. É um trecho de Robert Reich no livro O Trabalho das Nações, preparando-nos para o capitalismo do século XXI. Esse é um trecho que foi aplicado na prova do Enem e o que foi cobrado, a pergunta é: a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de quê? A palavra-chave que eu destaquei para vocês é teias globais. Então nós temos aí teias globais. O que significam teias globais? Teias, rede, ligação, né? Global é mundo. Então, eu
Tendo atenção nessas duas palavras, eu vou para as alternativas com maior tranquilidade. Então, a alternativa A diz, o uso de linhas de montagem e informação de estoques. Não é isso que teias globais querem me sugerir. Empresas burocráticas, não é a burocracia que está sendo destacada, porque está envolvendo diferentes nações. Controle estatal, não, são diferentes nações. Então não tem por que ser controle de um estado em específico. Organização em redes, acendeu a luzinha de atenção. Teias globais, organização em rede e tecnologia de informação. A letra E diz que a gestão centralizada não é centralizada, pelo contrário, ela é descentralizada. Então, eu prestando atenção nesse detalhe, eu sei que a minha alternativa correta é a letra D. Uma questão de Enem, que é comum em várias outras provas, em vários outros momentos, que exige de mim o quê? Atenção. A palavra de ordem que a gente vai estar sempre retomando é atenção. Eu tenho que estar atento para o que está sendo cobrado, para o que está sendo pedido. Se eu tenho essa atenção, a prova me torna muito mais tranquila. As questões, vamos pegar, por exemplo, o Enem, como eu trouxe a questão. O Enem é uma prova cansativa, são 180 questões, 90 em cada dia e mais uma redação. O cansaço é meu pior inimigo. O cansaço, ou seja, eu mesmo. Né? Quem é o meu inimigo? Eu sou meu próprio inimigo durante a prova. Porque se eu conseguir descansar, uma roupa leve, tomar água, me alimentar bem, ter uma noite boa, né, que antecede ou nas noites que antecedem a prova, é muito mais importante. E o assunto agora para vocês é física. Física também tirado do Enem. A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tem tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? A física, nossa, é difícil. Aqui é conceito. Nós precisamos muito mais de atenção. Juvir, mas eu não estudei, mas eu vou pensar o seguinte, tensão. Os nomes, as palavras me trazem a dica do que eu devo compreender. Tensão é aquilo que tensiona. Então, da física, eu vou pensar, se eu tenho 220 volts de tensão, significa que é a força que eu vou poder utilizar. Tá? Por isso que a gente fala em energia elétrica, força elétrica, né? 110 é metade. Se eu ligo uma coisa que suporta 110 volts, eu ligo em 220, eu estou ligando em algo que é mais forte, então a tendência é dar problema. Vai dar problema também quando eu ligo aquilo que suporta 220, eu ligo 110. Dá problema, mas só que não é a incapacidade. Vejam só, estou falando de física, mas eu quero que a gente pense racionalmente. Suporta 110, eu ligo 220. Estoura. Suporta 220, eu ligo 110. Vai trabalhar com menos, né? Com menos exigência. A alternativa A diz, a lâmpada brilhará, ao trocar o cacófita aí, né? O trocadilho. A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal. Ela não brilhará normalmente. Por quê? Ela está prevista para 220 e foi ligada a uma lâmpada de 110. Né? Ela é 220, ela foi ligada na rede de 110. Então ela vai receber menos força que o necessário para ela brilhar. Pois a potência elétrica é produto de tensão pela corrente. Não é a letra A. A lâmpada não acenderá? Em qualquer situação a lâmpada acenderá. Se você liga uma lâmpada 110 no 220, ela acende, mas ao mesmo tempo ela estoura. Aqui nós estamos acendendo uma 220 em algo 110. Então ela acenderá, não é a letra B. A letra C diz que a lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts, pois como a tensão é metade da esperada,
a potência também será reduzida à metade. Não funciona exatamente assim? Não, né? Porque nós temos, não vai ser tudo meio a meio, porque nós temos a corrente, né? A tensão, ela é dada por resistência vezes corrente. Então, são dois elementos que contam aí. A resistência está em watts, né? Em ohms. A potência está em watts. Então, eu tenho que analisar como que a corrente vai estar funcionando. Então, não é a letra C. A letra D, a lâmpada irá brilhar fracamente. Opa, aqui já começa a ser. Pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Sim, por conta da corrente. Então, já sei que a letra E, a letra D e vamos ver a letra E para tirar a dúvida final. A lâmpada queimará? Não, como eu disse, queimará se for o caso contrário, né? Se eu ligar a lâmpada 110 na tensão 220, eu estou ligando 220 na 110, vai ter menos energia, menos brilho. Então, a alternativa é a letra D. Vamos mudar um pouco a nossa chave e vamos falar rapidamente sobre regência verbal e nominal. O assunto, então, é regência verbal e nominal. Vamos para a tela. O que é uma regência verbal? Quando eu tenho a frase Maria falou, eu preciso dizer alguma coisa? Se Maria, vamos pensar no contexto, é uma criança que tem 1 ano, está aprendendo a falar, né? Ela está aprendendo. Então, o falar não é o que ela falou, é o ato de falar. Então, já ouvi falar, tem que falar alguma coisa. Não, não falava, passou a falar. Então, o falar aqui não exige, né, uma complementação. Então, a regência de falar não necessita que seja completada. Por isso, o verbo é intransitivo. Isso é regência. O verbo pede para ser completado ou não. E se ele vai ser completado com preposição e mais um objeto ou só o objeto. Outro exemplo, desta forma não quero mais falar. Aqui também é um exemplo de verbo intransitivo. Maria falou muitas coisas que não sabíamos. Falou o quê? Muitas coisas. Falou algo. Então aqui eu tenho o caso de regência verbal em que o verbo exige complemento, né? Ele exige complemento verbal. O objeto direto, por isso, é verbo transitivo direto, não tem preposição. Eles falaram o óbvio. Quem diz, diz alguma coisa, o óbvio. Então, é objeto direto também. E se fosse, Maria falou sobre ecologia, mas aí falou sobre a relação do verbo com o objeto, tem uma preposição no meio. Por isso que é verbo transitivo indireto, né? O verbo transitivo indireto. Outro exemplo, eles falaram comigo. Comigo, Júlio, cadê a preposição? Com, não falo com eu, né? É com, nem com mim, é comigo. Esse com está dentro de comigo. E se eu tiver, Maria falou o segredo para a mãe. Quem fala, fala algo, o segredo, né? Falou o segredo para a mãe. Então, nós temos que caso aqui? Nós temos o caso de verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo é aquele que tem objeto direto e objeto indireto. Eles falaram para mim o que queriam. E apenas para a gente ter a noção que é uma regência nominal, o exemplo. Maria teve medo. Medo. Posso parar apenas na palavra medo? Não. Quem tem medo de algo. Medo de cair. Maria disse a resposta. Simplesmente a resposta? Não, tem que ser a resposta do exercício. Ele e ela são muito fiéis. Quem é fiel a alguém. Ele e ela são muito fiéis aos pais. Sentiu-se confiante. Quem é confiante em alguma coisa, em conseguir o emprego. Então, o que nós temos aí? O exemplo eu queria fazer mais rápido hoje, mas eu vou retornar no assunto regência. E vou retornar daí com exercícios, com exemplos comentados em provas. Regência verbal é aquilo que completa o verbo. Eu sempre tenho que me atentar no significado. O verbo falar, vocês viram, ele tem vários significados. Falar com não é a mesma coisa que falar sobre.
falar-se. O que é falar-se? Eu digo, falaram-se por muito tempo. Quer dizer, eles conversavam entre si. Já é uma outra regência do verbo falar. E da mesma forma, quando o nome, daí o que é o nome? Substantivo e adjetivo. Por isso, regência nominal. Quem tem medo, medo de. Quem é fiel a. Então, eu preciso completar. Não posso simplesmente dizer Maria é fiel. Não quer dizer absolutamente nada. Talvez dizer que ela é da Fiel, Gaviões da Fiel, né? No máximo que eu estou dizendo que ela é torcedora do Corinthians. Mas se eu quero dizer que ela é fiel a algo ou alguém, Maria é fiel a alguém, né? Pois bem, nós voltaremos. Queria deixar em aberto o canal para que vocês entrem em contato conosco, peçam, deem dicas, peçam resoluções, maiores explicações, e o e-mail é pausaparaeducacau@gmail.com e o WhatsApp é 997840955. Agradeço a presença de todos vendo o programa e também agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês criem conosco essa interação. Deixo aqui um abraço para a Lília, vou deixar um abraço para o pessoal de segunda-feira que faz aula comigo e que ajudaram nesse primeiro programa dando as dicas. O que é melhor para tratar? Então, eles me ajudaram e nós vamos, da mesma forma, eu vou precisar de todos vocês com as dicas e com a participação. Tenham todos um bom final de semana. Até a semana que vem.